Ok, pessoal. Bom, nessa aula agora, então, eu vou passar para vocês um pouco, falar um pouco da instalação de alguns plugins, tá? Scripts que nós vamos utilizar na nossa aula, tá? Nós temos todos os scripts que nós vamos trabalhar com as versões gratuitas. Então, você pode estar utilizando eles tranquilamente, tá bom? Bom, tem um script que eu utilizo muito, que é o Floor Generator, tá bom? Ele tem a versão free e a versão paga. A versão paga você consegue trabalhar com todas essas versões aqui de piso, tá bom? E a versão free, ele vai trabalhar apenas com o Standard Floor, que é esse primeiro aqui, que é justamente essa versão que nós vamos utilizar no nosso projeto para fazer tanto o piso quanto a parede de tijolinhos, tá bom? Então você vem, faz o seu cadastro, faz o download do script. Como que você faz a instalação desse script, tá? O Floor Generator em questão, ele tem uma instalação diferente, tá? Aí eu já vou falar sobre ele. Outros scripts que eu trabalho muito, outro script fundamental que eu utilizo para trabalhar é este aqui, o Relink Bitmap, tá bom? O que ele faz? Esse script ele serve para a gente buscar as texturas dos blocos que nós importamos para dentro do 3ds Max. Então ele é super útil, porque quando você importa um bloco, infelizmente a textura não acompanha, né? Ele fica lá na pastinha e o bloco vem sem a textura mapeada. Então você utiliza aqui o Relink, tá bom? Você clica em Browse, vai até a pastinha onde está o bloco do teu 3ds Max, né? do teu bloco, né? do Max, onde você salvou a pastinha. Você dá um OK e vem aqui em Relink. E aí ele vai buscar as texturas referentes aos os blocos que você importou, tá? Nós vamos falar bastante sobre ele, né, mais para frente, tá? Mas você pode fazer a instalação dele. Como você faz a instalação? Você vem no site, pode digitar no Google, tá? Relink Bitmaps, vai vir aqui do Colin Senner, tá? Que ele é quem fez esse script. Ele é gratuito, tá bom? Você pode vir aqui e fazer o download dele tranquilamente, tá? E aqui ele ensina como você vai fazer a instalação desse script. E todos os scripts eles são muito fáceis de você instalar no 3ds Max, tá bom? Por exemplo, você baixou o seu script, ele vai estar aqui também na pastinha scripts do curso, tá? Então ele vai estar aqui. Se você não conseguir acessar o site, fazer o download pelo site, você pode utilizar aqui na pastinha do script. Você vem aqui, copia ele, dá o Ctrl C, e aí você vem aqui no Max, vamos na abinha Script, você põe aqui Home Script e cola ele aqui dentro, tá bom? Vou substituir aqui, pronto, ele colou. Aí na hora que ele colar, você clica nele novamente e dá um Open. Ele vai fazer a instalação do script, tá bom? E como que ele fala para onde que você vai localizar ele? No menu Customize, tá bom? Customize User Interface, Toolbars, categoria Call Scripts, e aí você vai arrastar o Relink Bitmaps aqui para sua barrinha aqui. Vamos fazer isso então? Você pode vir pelo menu Customize, né? Customize User Interface, ou aquele outro método, né? Clica com o botão direito aqui e vai em Customize, tá? Espera ele abrir a pastinha. Pronto, vem aqui em Toolbars, tá bom? Aqui ó, em categoria, você vem e procura Calling Scripts. Ele está aqui. E aqui está o Relink Bitmap. Aí você arrasta ele para a posição onde você quer que ele fique, tá bom? Pode posicionar ele onde você quiser. E não esqueça, sempre que você instalar um script e salvar ele aqui, né, você precisa salvar sempre a tua barrinha de tarefas aqui, tá? Ele vai abrir, ó, demora um pouquinho. Pronto, aqui no Tubers, né? Não esquece de dar sempre um save, tá? E salvar também ele aqui no Customize, Save Custom User Interface, tá?
Outro script que eu utilizo bastante, ele é muito pouco divulgado, mas assim que salva a vida de todo mundo, é aqui no 3D Ground, tá bom? .net. É nesse site, inclusive, que você instala aquele Prunicene, tá? É esse aqui. Ele é pago, mas você consegue usar aí a versão de avaliação dele tranquilamente, tá? Mas o que me interessa nesse momento é esse aqui, ó, que ele é free, que é o Copy2, ok? O que ele faz, gente? Ele simplesmente, esse script aqui, ele é maravilhoso, porque ele permite que você copie um bloco de um arquivo do 3ds Max e salve ele em outro arquivo, tá bom? Porque o 3ds Max ele não tem esse comando que você que trabalha com SketchUp, que usa muito, né, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você não consegue copiar um bloco de um projeto e colar em outro projeto. Você consegue duplicar ele, por exemplo, dentro do próprio projeto. Ó, copiei, instanciei, tá bom? Isso você consegue. Mas pegar esse aqui, quer ver? Eu vou abrir aqui um projeto novo aqui no 3ds Max, tá? Vou abrir aqui ele, um projeto em branco no 3ds Max, tá? Aqui, abrir, tá? Tem um projeto em branco aqui. Então, por exemplo, se eu quiser importar algum bloco daqui desse projeto e colar nesse aqui, eu não tenho como fazer isso, mas nativamente no 3ds Max, tá? Ele não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu clicar Ctrl+C aqui, ó, não vai acontecer nada. Se eu clicar Ctrl+V, não acontece nada. Então, esse script aqui, ó, você baixa ele, ok? É gratuito também, free download, ó, tá? Também está aqui na pastinha Copy2, tá? Aqui na pastinha do scripts. Então, por exemplo, você selecionou ele, vem aqui no teu 3ds Max, Scripting, Run Script, cola, ok? Vou substituir, tudo bem, não tem problema. Vou dar um Open e ele está instalado aqui no seu 3ds Max. Como que ele funciona? Ele é um script que ele vai funcionar aqui no menu. Ó. Você vai clicar onde você quer copiar, clica com o botão direito e vem aqui, ó, Copy to. Clica nele, vai lá no teu outro projeto, né, no outro coisa, e vai e seleciona Paste From. Prontinho, ó. Ele copiou o seu arquivo, o seu bloco, né, para um outro arquivo. Então, esse script ele é sensacional, principalmente para quem tem muita demanda de projeto, né? Por exemplo, eu faço durante a semana aí 3, 4 projetos de dormitórios. Então, às vezes eu estou lá com um dormitório, um apartamento que tem 3 dormitórios, né? Então, tipo, coisas que são padrão eu copio. Porta, janela, porque o apartamento é padrão, então é sempre o mesmo modelo de porta, é sempre o mesmo modelo de janela. Então, quando você faz um ambiente, eu vou lá e copio os objetos padrões e colo em outro, que isso vai facilitar a minha vida, entendeu? Tem muita coisa que é repetido, né? É muito igual, por exemplo, banheiro. A bacia sanitária praticamente é sempre o mesmo modelo, então você copia e cola. Sempre o mesmo modelo de porta, sempre o mesmo modelo de janela, e aí facilita bastante para você usar para esses objetos grandes, tá bom? Bom, vou fechar esse aqui, esse é o que não está, que eu não estou usando. Esse é o nosso, tá? Então ele facilita bastante. E a vantagem dele é que se você pode instalar ele em todas as versões do 3ds Max. Então, por exemplo, você está com o 3ds Max 2018 trabalhando. Aí você abre um 2020 para visualizar um arquivo que está na versão 2020. Ah, tem um bloco que você gostou, quer usar no Max 2018, você pode usar tranquilamente. Copia no Max 2020, cola no 2018. E o contrário também, copia no 2018 e cola no 2020, tá? Ele tem total compatibilidade. Esse é um script que sensacional, vale a pena, tá bom? Então depois tem o Prunicene também que eu falei, né? Que é desse aqui, que você pode estar fazendo a instalação dele para poder utilizar em casos específicos aí quando der alguns erros aí no 3ds Max, tá? Agora eu vou voltar a falar aqui do Floor Generator, tá? Floor Generator, se você baixar aqui a versão
a versão free dele, é gratuita, tá? Ele vai baixar, só que ele tem você precisa fazer um cadastro para poder baixar, tá? Só que você não vai salvar o arquivo na pasta de scripts, tá? Ele não vem na pasta de script. Por quê? Porque o Floor Generator ele vai ser utilizado aqui, ó, no menu de modificador, tá? Por exemplo, ó, você vai desenhar um retângulo. Vou utilizar aqui, ó. Desenhei um retângulo, ok? Aí aqui no menu Modifier, ele vai estar aqui, ó, FL. Ó, Floor Generator, ele está aqui. Então ele é um pouquinho diferente, tá? A instalação dele, mas olha que legal, ele já cria aí um piso bacaninha para a gente trabalhar, tá bom? Como que é a instalação dele? O Floor Generator, você vai ter que instalar ele. O caminho mais próximo é você ver na sua área de trabalho, vai lá no teu 3ds Max, clica com o botão direito, né? Abrir o local do arquivo. E você vai salvar ele na pasta de plugins do teu 3ds Max, tá? Você vem aqui na pasta plugins, ó. Eu estou com o meu Floor Generator aqui, ó. Floor Generator está salvo aqui. Você cola ele aqui dentro, tá? Então esse é o caminho mais fácil que tem. 3ds Max, né, a versão que você está trabalhando e a versão que você fez o download, tá? O Floor Generator você precisa baixar a versão do seu 3ds Max, tá? Então tem a 2018, 2019, 2020. Novamente, abrir o local do arquivo, plugins. Opa, passei aqui. Nossa, vamos fazer o caminho invertido. Aqui. Pronto. Plugins. Aí você cola ele aqui dentro, tá bom? E aí você tem que estar com o Max fechado para poder abrir ele e aí sim ele está ativado aqui, tá bom? Deu para entender? Super simples, né? A instalação de scripts é super simples. E aí vale para vários scripts que você for fazer o download aí ao longo do tempo aí que você quiser utilizar eles, tá bom? Fechou, pessoal? Então vamos começar a trabalhar com o nosso projeto. Agora que nós já entendemos mais ou menos a base de como que funciona a configuração, a setagem, vamos começar a modelar o nosso 3ds Max, tá? O nosso projeto, perdão. Por onde eu começo, tá? Todo mundo pergunta, como que você organiza a sua modelagem? Ó, pessoal, não tem uma forma específica de você trabalhar, tá? Não é preto e branco 880. O Max ele permite você trabalhar da forma que você achar melhor. Então eu, particularmente, a primeira coisa que eu faço é levantar a parede. Mas você é livre para modelar, né? Depois que você tiver aí o seu workflow, tiver aí toda a sua, né, todo o seu trabalho pronto, você pode iniciar por onde você quiser, tá bom? Como que eu modelo parede? Então, como eu falei na aula anterior, eu gosto de utilizar bastante as splines, tá? Então, por exemplo, ele está aqui, ó, menu Create, né, geometria, vou aqui no Shapes e pego aqui no Splines, que é o primeiro, Align, ok? Bom, antes de tudo, vamos revisar aqui, né? Ativo o Snap, tecla de atalho S, e aí a gente faz aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês uma informação importante, ó. Ó, eu não preciso nem pressionar Shift. Se você quiser ter uma precisão, mantenha o Shift pressionado. Mas se você não quiser, à medida que o Snap te mostrar aonde ir, ele já meio que cola automaticamente, tá? Então eu fiz a minha parede. Vou fazer essa outra parede aqui de baixo. Eu só contorno onde é parede, tá bom? Eu pulo as aberturas de portas e janelas. Fechou? Fechou. Vou fazer só essas duas nesse momento. Vou lá, vou dar um Extrude Modifier. Vou botar o valor, tá? Vou botar 280 de pé direito, tá? 280 a minha parede, mas o pé direito, geralmente a gente usa 2,50, né? De padrão, 2,35 mais ou menos. Eu ponho sempre um pouco a mais, tá? Mais pra frente vocês vão entender.
Então aqui, ó, eu dei meu extrude. Vocês estão vendo que eu dei um extrude, ele só subiu uma parede. A outra parede que eu fiz, ela ficou solta aqui, ó. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que dar o extrude também nela. E aí, ó, se for pensar dessa forma, toda parede que eu for fazer, eu vou ter que dar um extrude separado. Então, você já pensa, nossa, mas que chato esse Max, né? Já é bem ruim de ficar fazendo isso. Realmente, dessa forma aqui, ele acaba se tornando cansativo, porque você vai ter que fazer um por um aqui, ó. Eu posso, inclusive, usar um retângulo, ó. Ativar o Snap, porque aqui é reto, né? Eu já dou um extrude direto. 280. Tá vendo que chato isso? Bom, tem uma forma de trabalhar que a gente consegue desenhar todas essas paredes aqui, tá? Pulando as aberturas, mas deixando todas as linhas de paredes como um único objeto só. E é super simples. Quando você for desenhar aqui no Line, você desabilita essa opção aqui, o Start New Shape. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Se eu pego um retângulo aqui, desenho um retângulo, desenho outro retângulo, pego uma line, desenho a linha aqui, de qualquer posição. Ó, se eu selecionar eles, cada um vai estar com um objeto separado, ok? Se eu voltar aqui, pegar um retângulo, mas eu desabilitar esse Start New Shape, desabilitei, vou desenhar um retângulo, vou desenhar outro, vou mudar aqui para uma line. Opa, tá difícil aqui de pegar, hein? Tá ativando meu Snap. Pera aí. Acho que tem alguma coisa aqui que ele tá pegando aqui. E eu acho que é a tangente. Vou desenhar outra line, não tem problema. Era a tangente que estava pegando. Ó. Vou mudar novamente, vou fazer uma elipse. Vou mudar, vou fazer um arco. E pronto, vou soltar. Agora se eu clicar aqui, ó, tá vendo como ele pegou todos como se fosse um único objeto? Então, quando você desabilita o Start New Shape, toda vez que você fizer um desenho, mudar a sua ferramenta e continuar o desenho, ele vai interpretar, ó, como se fosse tudo um único objeto só, tá? Um único desenho. Então, é esse princípio que nós vamos usar aqui na Line para fazer esse desenho aqui. Tem outra coisa aqui, bem provável que no de vocês vai estar habilitada essa opção aqui embaixo. Ó. Se você pegar a line, vai estar habilitada a opção Bezier. Por exemplo, se eu clicar ó, e deixar pressionado e arrastar, ele vai fazer essas linhas aqui. Ó. Tá vendo? Então, se acontecer isso, ó, vai atrapalhar vocês. Aí você tira do Bezier e deixa em corner. Ou seja, ele vai tratar sempre com curva, ó, tudo que você fizer. Mesmo se você deixar apertado e arrastado, ele vai tratar como sendo curva. Então você tem mais precisão também na hora de desenhar, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a ferramenta Line, desabilita aqui o Start New Shape, passa aqui para Corner e vamos fazer o desenho. Ó, vou clicar, cliquei, dei um clique, só acompanha aqui os vértices, ó. Dei um clique, dei mais um clique. Close, ok. Fechou, vem aqui, eu continuo. Ó. Sem medo, tá, pessoal? Não precisa deixar nenhum botão apertado. Ó, para dar o pan aqui, ó, não lembro se eu avisei isso para vocês, mas para mexer aqui, ó, nesse comando, você usa a bolinha do mouse, tá? O scroll, você aperta ele e deixa ele pressionado, o scroll do mouse. Então você cria esse pan, tá bom? Ó, aproximar o zoom é bolinha para frente, afastar o zoom é bolinha para trás. Uma coisa que todo mundo falha sempre quando eu dou aula de 3D, principalmente quando eu dou aula de SketchUp, o pessoal tem muito problema com zoom no SketchUp. Eu entendo porque é difícil realmente. Aí a gente entra dentro daquela parede e nunca mais sai, né? Qual é o macete para você dominar o teu zoom? É apontar o cursor para onde você quer que ele dê zoom. Então, por exemplo, se você quer que dê zoom para essa área, você aponta o cursor para ela. Ó. Onde o teu cursor estiver, você vai estar automaticamente mostrando
aonde é que o zoom vai, tá bom? Então, bolinha do mouse da pan, ó, clica, arrasta, clica, clica, só clicando nos vértices, tá bom? Continua, continua, ó. Continua. E aqui finalmente. Vamos fazer um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que você errou aqui, tá? Não volta, não dá Ctrl Z. Continua onde você parou, ok? Ó, deixa o erro ali, não tem problema nenhum. Depois que você fez tudo aqui, você vai aqui no menu Modifier, ó, vai na seleção, seleciona o Vertex, clica nele e arrasta com o Snap ativado, ó, arrasta para alinhar, tá bom? Pronto. Se você acontecer de errar, você pode consertar, tá? Isso vale para tudo, ó. Se quiser diminuir, ó, ativa o Snap, ok? Pega o vértice aqui, ó, o Vertex, tá? É tecla de atalho 1, temos aqui o Vertex, temos o segmento, ó, da linha, e temos o Spline, que ele vai pegar tudo, ó, ok? Então, se você for aqui no Vertex e precisar reposicionar, ó, você consegue ajustar o desenho aí sem problema nenhum, tá? Feito isso, ó, está tudo desenhado, está perfeitinho, podemos dar um extrude na nossa linha. Lembra que nós fizemos a tecla de a ferramenta de atalho? Se você não sabe onde está ou se não salvou aqui, você vem aqui no menu Modifier, vamos lá no EX, tá? De Extrude, aqui, Extrude. E aí você sobe aqui o valor, tá? 280 que eu botei, 2,80 de altura. Entra na perspectiva e aqui está o nosso desenho. Ok? Está bonitinho, né? Bom, agora, o que a gente faz? Agora nós vamos fechar essas paredes aqui, onde tem abertura de janela e aonde vai ter abertura de porta, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Temos uma técnica muito simples que eu aprendi, tá? E eu vou passar para vocês. Antigamente eu desenhava tudo, e aí eu fazia aqui o desenho da abertura. Nossa, eu achava era bem mais trabalhoso, tá? Aqui é bem mais fácil para a gente trabalhar. A primeira coisa que você vai fazer quando você levantar sua parede é clicar com o botão direito nela e ir em Convert to Editable Poly. Pronto, ó, já mudou nosso menuzinho aqui, tá bom? Feito isso, que você conseguiu fazer o Editable Poly, nós vamos pegar, selecionar a face, que é o polígono, tá bom? Tecla de atalho número 4. Aí você vai clicar aqui, ó. Tá vendo que clicou? Tá vendo que quando você selecionou essa ferramenta, já abriu várias opções novas no menu, ó. Cada ferramenta que você pega aqui no Selection, ele muda aqui, ó, os menus, ó. Tá vendo? Então você tem várias outras opções, como se tivesse assim uma pastinha, aí você abria a pastinha, ela te desse 3 opções. Aí você abria a primeira opção, ela te desse mais umas 5 opções. E assim vai indo, tá? Ele vai tendo menus dentro de menus, tá? É bem interessante isso. Então, por exemplo, eu vou selecionar uma face, tá bom? Cuidado, pessoal, porque o que acontece? Às vezes acontece isso aqui, ó, de arrastar, ó, ele vai selecionar a face de trás. É só dar um clique para selecionar a face da frente, tá? Se você quiser evitar que essa seleção aqui aconteça, ó, dele selecionar o outro lado, você habilita essa opção aqui, Ignore Backfacing. Então, quando você clicar, ó, mesmo que você arraste, ele não vai selecionar o outro lado, tá? Isso facilita bastante a nossa vida. Então, você vai dar um clique aqui nessa parte interna da porta. Ah, tá. Você deve estar se perguntando, como que você consegue... mas Patrícia, você está rotacionando aí, rodando o teu projeto, eu não sei fazer isso. Porque às vezes, né, a gente tem que entender que nem todo mundo conhece o Max, né? Então, esse curso é para você que não conhece. Então, se você não sabe fazer isso aqui,
não se sinta culpado, tá? É justamente para isso que eu estou aqui, para te ensinar. Isso aqui a gente é para rotacionar o nosso projeto, tá bom? Então, lembra que eu ensinei a pegar a mãozinha com a bolinha do mouse? Pegou com a bolinha do mouse? Você vai pressionar a tecla Alt. Deixa a mãozinha apertada, a bolinha do mouse, o scroll, tá? E aí você pressiona, deixa o Alt pressionado, ó, ele gira. Se você soltar o Alt, ele vai dar o Pan. Se você apertar o Alt, ele dá o Orbit, tá bom? É orbitar. Quando eu comecei a trabalhar com AutoCAD, 3ds Max, a primeira vez, sabe como é que eu orbitava? Clicando aqui, ó. Eu deixava pressionado e orbitava por aqui. É super difícil, mas eu aprendi da pior maneira, ok? Então você sabe agora que se você deixar o scroll pressionado e deixar apertado o Alt, ele rotaciona. Se você não selecionar nenhum objeto na cena e rotacionar o objeto, deixa eu apertar aqui o G para aparecer a grade. Ó. A gradezinha tá bem pequenininha aqui, ó. Aqui, ó, tá o meu ponto zero aqui, tá vendo? Se eu não selecionar nenhum objeto, esse pontinho preto aqui onde está a grade é o centro da minha rotação aqui, de onde eu orbito. Se eu selecionar um objeto, o objeto se torna o centro da minha órbita, tá? Então, se eu estou aqui selecionando essa parede e pegar aqui o polígono e selecionar ele, essa parede em vermelho aqui, ó, é o centro é o eixo aqui de onde eu orbito, tá? Ele vai sempre funcionar assim. O objeto em destaque selecionado é onde ele vira o eixo para orbitar, tá? Vamos continuar aqui então. Selecionou uma parede, orbita, deixa o Ctrl pressionado, seleciona outra parede, ó. Aí, depois que você selecionar, você pode soltar o Ctrl, tá? Mas não clique em nenhum outro local. Arrasta, pressiona novamente o Ctrl, ó, e clica. Pode soltar o Ctrl, pode orbitar sem problema, tá? Ctrl, seleciona. E aí você vai fazendo isso em todas as paredes internas. Ó. Ah, mas eu não estou conseguindo, estou tendo dificuldade. Eu clico aqui, mas na hora de pegar o Ctrl, ele desmarca a seleção. Não tem problema, você pode fazer separado, tá? Ó, selecionei tudo. Se você está tendo dificuldade de selecionar tudo, seleciona só esses dois por enquanto, não tem problema. Vamos fazer dessa forma. Selecionei esses dois. Você vai vir aqui no menu, ó. Vamos minimizar esse Polygon Vertex Color, que não utilizamos. Material ID também. O Smooth Group também nós não vamos usar agora. Subdivision Surface também não. Vamos deixar só esse Edit Geometry ativado aqui. Ok? Ele nós vamos utilizar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, Slice Plane. Clica nele. Tá vendo que ele levantou essa linha aqui? Essa linha, ó, ela tá mostrando aqui, ó, por onde ela tá passando na tua seleção. Ela vai criar um corte exatamente onde está a linha. Então, por exemplo, se aqui tem a abertura da porta, aqui embaixo ela tá me dando a altura, ó, 1,40. Qual que é a altura da porta? 2,10, né? Por padrão. Então, vou botar aqui 210, Enter, ó. Subiu aqui a nossa linha. E aí você vai clicar aqui em Slice para cortar. Clicou uma vez apenas, você pode clicar em Slice Plane novamente para sair do comando. Ó, ele criou esse corte aqui, ó. E aí você vai vir aqui na janela, deixa o Ctrl pressionado, tá? Porque a parte superior da janela, para fazer esse corte de novo, ó, Slice Plane. A parte superior da janela, por padrão, também é 2,10, porque ela fica sempre, né, na maioria dos casos, alinhada com a altura da porta. Então, você pode vir aqui, ó, não precisa mexer em nada, só dar um slice. Ok? Ó, ele cortou também. E aí, você vai repetir essa altura em todas as aberturas. Por quê, né? Porta e janela tem a mesma altura nesse projeto, tá bom? Se tiver um projeto que especifique uma altura diferente, você vai ter que fazer cada janela, cada abertura com a altura que está especificada
no projeto. Ó, cortei aqui, tá bom? Vamos para a janela da cozinha. A janela da cozinha, vou selecionar novamente, agora só a parte aqui, ó. Ela tem um peitoril diferente das janelas padronizadas, né? Nós temos ali 90 centímetros da bancada, levando em conta a pedra, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar. Eu não tenho elevação dessa planta aqui. Então vamos raciocinar da forma como que você raciocinaria em um caso real. Você recebeu a planta baixa do cliente, aí o cliente não te mandou elevação, você fala, nossa, qual é a altura do peitoril dessa janela? É lógico que a gente tem que sempre perguntar, mas vai que o cliente não te responde, você não vai ficar o dia todo ocioso porque o cliente não te mandou um peitoril de uma janela, né? Então você tem que usar ali a linha de raciocínio. Temos 90 centímetros de bancada, né, contando com a pedra, mais em uma média de 10 a 15 centímetros de frontão da tua pedra. Vamos arredondar, eu uso o padrão 15 centímetros de frontão. Então vamos dizer que é 15 centímetros, e aí a janela bate ali. Então é 90 mais 15 dá quanto? 1,5? Não. 90 mais 10 dá 1. Mais 5, 1,5. Então seria mais ou menos 1,5 o peitoril dessa janela aqui. Ok? Vamos aqui no Slice Plane. E aí aqui ó, na altura ó, você digita o valor. 105, né? 105. Aí você dá um slice. Tchururu. Aê. Prontinho. Essa janela aqui, ela é um janelão grande. E ela tem o mesmo peitoril dessa janela aqui. Que de acordo com o 3D, na verdade a gente vai usar a referência à imagem lá do site. Vamos lá abrir o site aqui, ó. Temos a nossa cozinha de referência, né? Aqui, ó. Vamos ver se tem alguma foto mais aproximada. Ó, aqui está a outra janela. Essa janela aqui está claramente maior, tá, do que a nossa, mas tudo bem. Ó, temos aqui a nossa janela. Isso aqui tem 75 de altura. Se nós levarmos em conta que está quase alinhado a janela, a gente pode deixar uns 80 centímetros de peitoril, que seria mais ou menos a lógica, né, vendo pela foto aqui, ó. Ó, aqui 75, ela está passando quase embaixo, ó. Exato, vamos deixar 80 centímetros de peitoril. E eu acho que a outra janela, a maior, ela está com o peitoril mais baixo, mas ela não vai aparecer no render como destaque. Ó, eu tinha visto uma foto dela aqui bem de leve. Aqui, ó. Ela está aqui, ela tem um peitoril mais baixo, mas como ela também, essa janela não vai ser o foco do nosso projeto, tá? Eu vou manter as duas com o mesmo peitoril então, tá bom? Então vamos lá, Slice Plane, 80 centímetros, né? E Slice para cortar. Ó, temos tudo cortadinho, bonitinho aqui, ok? E agora, como que nós vamos fechar esses vãos aqui? Agora que acontece a magia, tá, pessoal? Ó, lembrando que se você quiser tirar esse azulado, ó, se atrapalhar o teu visual, é a letra D, tá bom? Agora acontece a melhor parte, nós vamos unir esses pedaços aqui, ó. Então vamos lá no Polygon, clicou em um, orbitou, clicou no outro, e aí aqui no menu, ó, onde você tem o Edit Geometry, né? Geometria, né? Vamos aportuguesar tudo, né? E nós temos aqui o Edit Polygons, tá? Os polígonos. Você vem aqui nos polígonos e nós vamos aqui nessa palavrinha aqui, ó, Bright. Você clica nele, ele junta, tá bom? Ó, vamos aqui, ó. E aqui onde é a janela, ó, você pode selecionar a parte inferior e superior e dar um Bright. Ó, ele junta tudo bonitinho. Bright.
E aqui também, Bright. Pronto. Essa parte aqui, pessoal, ela é um pouco mais complicada, tá? Porque ela não tem como você dar um Bright aqui, ó. Vou dar um Bright aqui para mostrar como que ficaria, ó. Para fazer um chanfrado, né? Ficaria legal. Mas ele não é assim, né? Então, o que que você vai fazer? Vamos clicar num, clicar com o outro aqui, ó. E aí no botão direito, você vem em Extrude. E aí, tá vendo esse botãozinho azul aqui do lado? Se você clicar no botãozinho, vai aumentar aqui, abrir essa janelinha. E aqui você põe um valor, por exemplo, 20. Não tem importância. Pode botar 20. Aí você dá um OKzinho aqui, ó, no Vzinho. Pá, puxou. O importante é que você tire o primeiro extrude. Vamos na vista do topo. Pressiona Z para aproximar o zoom, ó. Vamos tirar esse grid. E aí você usa a ferramenta Select Move, ó. Agora está com o Snap ativado, ó. Você arrasta até aqui, ó. Tum. Tá vendo? Super simples. E aqui também, ó. Clica, desabilita o Snap se ele estiver atrapalhando aqui na seleção. Botão direito, Extrude. Se você clicar em cima do nome, ele não vai aparecer aquela janelinha, mas você viu que ele mudou aqui? O que que significa? Significa que você pode dar o extrude, ó, com o mouse, ó, manual. Só que ele é muito difícil. Então eu sempre vou aqui, ó, selecionar, selecionar, ó, botão direito e vem aqui na casinha aqui, ó. Aí você digita o valor. Por exemplo, vou digitar 20 também, ó. Vou dar um OK, vista do topo, aproximo o zoom, ativo o snap, ó. E arrasta até aqui, ó. Prontinho. Ó, juntou e juntou. Tá bom? Tá difícil? Não, né? Tá simplesinho, né? Ó, fizemos as nossas paredes, subimos elas, colocamos as aberturas, ok? E agora, antes de finalizar, eu vou definir aqui o pé direito do meu projeto, tá? Porque o nosso projeto, ó, você pode ver que ele não tem um pé direito muito alto, tá? 2,10 aqui a porta, ó, vamos usar a porta como referência. Vamos pegar uma foto que apareça melhor a porta. Aqui, ó, 2,10, aqui deve ter o quê? 40 centímetros, aproximadamente isso, né? Então dá para supor que esse gesso aqui esteja aí com 2,50 de pé direito, tá? Eu faço a marcação do pé direito aqui na minha parede, porque isso vai me dar o limite na hora de eu modelar os móveis, tá? Então, como por exemplo, nós temos aqui esses armários que estão colados no forro, tá? E os armários da cozinha aqui também, ó, praticamente. Ó, temos a coifa, temos esse armário lateral que é colado. Então, eu preciso ter um limite aqui, ó, para eu chegar onde é o meu teto, para eu não fazer ele acima, entendeu? Então, como que a gente faz? Seleciona as paredes, pega aqui o polígono, ó, clique em qualquer parede, dá um Ctrl A, para ele selecionar tudo, ó. Selecionou, vamos lá em Slice Plane, clicou nele, vamos digitar 250, que é o pé direito da casa, e vou dar um Slice. Pronto, só isso. Tira aqui do Slice, desabilita, ó. Então, essa linha aqui, ó, tá me dizendo que aqui é onde está o meu forro. E aí, na hora que eu for modelar os móveis, até inserir as luminárias, inserir o gesso, eu sei que é nessa altura aqui de 2,50, tá? Então, isso vai facilitar bastante na hora de desenhar. Vocês vão ver, tá? Não se preocupe que na hora que nós formos desenhar, vocês vão entender exatamente o que eu queria passar, tá bom? Tá bom? Então, pessoal, ó, subimos nossa parede nessa aula, tá? Aprendemos a trabalhar com o scripting, ok? Para essa aula, vai ser só isso, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a desenhar o piso e o rodapé, e aí nós vamos começar a trabalhar com as aberturas, janelas e portas, ok?
Então seria isso para essa aula. Se você entendeu, ok, parabéns. Se você não entendeu, não tem problema. Revise a aula, tá? Refaça os passos aqui da modelagem, que é muito importante que você consiga pegar esse começo aí, tá? Entender certinho como que funciona, como que você consegue aí modelar e resolver os problemas que vão aparecendo, tá? Que aí você vai ficar craque aí nos 3Ds também, tá bom? Abraço, até a próxima aula.